Olá pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Bressan, tá? A gente vai fazer a nossa primeira aula da disciplina de álgebra linear, né? Que é uma disciplina de introdução à álgebra linear, assim que a gente vê os fundamentos, a base, né? Desse assunto matemático. É uma disciplina básica dos cursos de engenharia, né? E basicamente, fundamentalmente a disciplina de álgebra linear, ela vai trabalhar com matrizes, vetores e sistemas lineares, né? Então é uma disciplina que tem muito a ver com a parte de matemática aplicada, né? Esse assunto de álgebra linear tem muito a ver muito com a parte de computação, transmissão de dados, né? E nós vamos começar falando desse objeto matemático chamado matriz, né? Então, acredito que a maioria das pessoas já saiba o que é uma matriz, né? Porque matriz é um assunto que está nos currículos aí do ensino médio, né? A gente normalmente aprende no ensino médio, mas aprende de uma maneira, assim, digamos, um pouco mais ingênua, um pouco mais superficial, né? E aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas a aula de hoje vai ser bem parecida, né? Assim, vai parecer meio que uma revisão dos assuntos que a gente viu no ensino médio, tá? Então a gente vai falar da parte de geral, digamos assim, de matrizes, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vou fazer uma pequena introdução, tá? Eu peguei essa foto aqui, ó, de um site desses de venda online. Isso é uma Smart TV 4K de 55 polegadas, tá? Acho que estava na promoção, estava um preço legal, tá? Eu peguei alguns dados dessa TV que tinha lá no site do fabricante, né, no site da loja. E aí tem o seguinte, ó, a resolução... Eita, nossa, fez um barulho aqui. A resolução dessa TV é 3840 por 2160, ela tem uma frequência de 60 Hz, né? E não sei se isso é verdade, mas peguei também do site do fabricante, que não sei se exatamente essa TV, mas que TVs dessa marca elas têm a possibilidade de apresentar até 1 bilhão de cores diferentes, tá legal? Em cada um dos pixels, em cada um dos pontinhos dela, tá? No caso, seria aí, eu coloquei 10 elevado a 9, né? 1 bilhão. Eu não sei se vocês já pararam para pensar no que significa esse tipo de coisa, né? Mas, veja bem, uma televisão, um aparelho televisor, nada mais é do que uma máquina, né? Que ela reproduz várias imagens, várias fotos rapidamente para a gente, né? Numa velocidade em que a gente tem, digamos, a impressão de que a gente está vendo coisas em movimento, né? Mas, na verdade, existe uma sequência estacionária, vamos assim pensar, uma sequência de fotos que está sempre exibida, tá? No caso, esse modelo de TV, a tela dela tem, digamos, 3.840 colunas, né? No caso, que é a parte mais comprida, é o comprimento, né? Por 2.160 linhas, certo? Então, digamos que, deixa eu pegar meu mouse aqui, eu estou sem o mouse, eu estou meio perdido. Então, aqui na altura, né, seriam 2.160 linhas e no comprimento aqui eu tenho 3.840 colunas, tá? Então, essa tela é dividida em pontinhos, né? E isso aqui é a resolução. Então, a ideia é quanto maior a resolução, melhor vai ser a imagem que vai aparecer aqui, né? E essa frequência, né, de 60 Hz, Hz é uma unidade de medida que significa uma vez por segundo, tá? Então essa TV aqui, de acordo com o fabricante, ela consegue apresentar pra gente 60 imagens consecutivas em 1 segundo, tá? Então daí que vem a impressão do movimento, tá? E a quantidade de cores que eu falei. Tudo bem, pessoal? Bom, eu fiz uma conta aqui só pra gente ter uma noção da grandeza dos números que estão envolvidos aqui, tá? Então veja, ó, cada pontinho da tela tem o nome de pixel, tá? Então, no caso, essa TV aqui, ó, se a gente multiplicar 3.840 por 2.160, ela vai ter no total 8.294.400 desses pontinhos, pixels, tá? O que é bastante coisa, né? E se a gente pensasse assim, se esse número aqui realmente for verdadeiro, a quantidade de imagens possíveis, né, que essa televisão poderia mostrar para a gente, né? Porque pensa bem, eu tenho aproximadamente 8,3 milhões, né? 8,3 milhões de pontinhos nessa tela, tá? E cada pontinho eu poderia ter 1 bilhão de cores diferentes, não é verdade? Porque eu posso variar isso aí para fazer aparecer as imagens. Então, a quantidade de fotos que essa TV pode mostrar para a gente, né? Ela vai ser alguma coisa da ordem de 8,3 vezes 10 a 15, tá? Então, ó, mil, milhão, bilhão, trilhão, não sei se existe isso quadrilhão, mas aproximadamente 8,3 quadrilhões, né, de possibilidades de fotos diferentes que essa TV
poderia apresentar para a gente, tá? Isso é um número bem grande, tá? Só por curiosidade, ele é maior que, por exemplo, a quantidade de células e bactérias somadas que tem no corpo humano, né? Isso é bastante coisa, tá? Então é um número muito grande. Tudo bem, pessoal? Então estou só comentando sobre essa TV. Agora, isso que eu estou falando vale em geral para dispositivos que têm tela, né? Eles vão ter uma certa resolução, né? E normalmente eles têm uma capacidade muito rápida de reprodução de imagens, tudo bem? Bom, mas aí o que eu quero focar é o seguinte: como que esses dados, por exemplo, assim, eles são captados, processados, armazenados e transmitidos? Por exemplo, quando você liga o seu aparelho televisor lá na sua casa, independentemente dele ser desse modelo ou não, né, ele vai ter uma certa resolução. Como que essa imagem ela vai aparecer para a gente, essa sequência de imagem, tá? Então, na verdade, a televisão ela é um dispositivo, né, que ela vai apresentar uma quantidade de dados para a gente. No caso, cada corzinha dessa que vai aparecer aqui na tela, ela vai ser representada, vamos assim pensar, por um número, tudo bem? Você vai ter um código por trás disso, uma linguagem, né? E aí você vai, a TV, ou seja, ela vai mostrar para a gente uma matriz, tudo bem? Então, tipo, isso que a gente vê como sendo cores, a TV não sabe o que é cor, ela vai interpretar como um dado. Então eu vou imaginar que para cada uma das possibilidades de cores, vamos pensar assim, a gente teria um número associado, tá bom? Vamos pensar nisso, é uma maneira simplista de pensar, mas é mais ou menos o que acontece, tá? Então, na verdade, a nossa TV seria um grande aparelho, né, tipo assim, que foi projetado, claro, para exibir imagens para a gente. Essas imagens estão sendo colocadas tipo como matrizes, né? E essas matrizes têm uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas. No caso, né, essa que eu peguei para vocês, só para lembrar aqui, ó, teria 3.840 colunas e 2.160 linhas, né? O que é bastante coisa, ou seja, uma matriz que tem aproximadamente, como a gente fez a conta, 8,3 milhões de entradas, tá? Muito bem. Agora, vamos pensar um pouco nisso, assim, tipo, você acha que o seu aparelho televisor, por exemplo, ou alguma coisa parecida com essa que eu estou falando, ele vai ter condições de armazenar, ou que os sistemas de comunicação eles vão ter como transmitir, por exemplo, essa matriz que representa as imagens com todas as entradas que ela tem? Eu estou querendo dizer o seguinte: você acha que a cada... Porque a TV que a gente está comentando, ela tem... Estava escrito lá 60 Hz, né? Você acha que a cada 1 segundo ela vai reproduzir uma sequência, digamos assim, de 60 matrizes, em que cada uma das matrizes tem aproximadamente 8,3 milhões de dados armazenados nela, tudo bem? Então, assim, esse processo de transmissão, ele tem um certo peso computacional, tá legal? Então, as matrizes que a gente usa no mundo real, no caso eu estou comentando o exemplo da TV, elas são matrizes grandes, tá legal? E aí existem métodos para a gente simplificar esses dados que essas matrizes carregam, tá legal? Eu escrevi aqui uma expressão tipo matriz barata, no sentido assim, de eu pegar uma matriz dessa como se fosse uma matriz cheia, de eu fazer um processo de decomposição dela como se fosse isso, eu transformo ela numa matriz mais simples, eu coloquei aqui, por exemplo, uma matriz diagonal, tá legal? E aí eu consigo dessa matriz retornar na matriz que eu tinha originalmente, tá? O que eu estou dizendo é que assim, apesar da gente ver a foto cheia na nossa tela, muito provavelmente os algoritmos que estão envolvidos, né, nesse processo de transmissão de dados, eles pegam, por exemplo, assim, vamos pensar na câmera que está filmando a imagem, vamos pensar no momento que filmaram essa geleira aqui, por exemplo, né, que está na tela dessa TV. Essa imagem aqui, quando ela vai ser transmitida até ela chegar na nossa TV, ela é simplificada, tudo bem? E existem métodos matemáticos para fazer isso. Então, vamos imaginar que a câmera tem um processo de codificação que ela simplifica, tudo bem? Essa matriz, digamos assim, essa foto, sei lá, essa sequência de fotos, e depois a nossa TV tem a capacidade de reproduzir isso, retornando a foto original, entendeu? Então existe uma correspondência, vamos assim dizer, entre aquilo que é filmado e aquilo que aparece pra gente, né? Só que na transmissão esses dados eles podem ser simplificados, tá legal? E a álgebra linear tem muito a ver com isso, na verdade matrizes tem muito a ver com isso. Então todos os sistemas de tudo que tem a ver com informática, com telecomunicações, com, né, filmagens, né, transmissão de dados, tem a ver com matrizes e com álgebra linear, tá? Então estou fazendo essa introdução
para tentar explicar para vocês tipo a relevância daquilo que a gente vai aprender. É claro que tipo assim, a gente vai falar aqui nos exemplos, eu vou pegar matrizes pequenininhas, né? Mas o importante é a gente entender as regras de operação que valem para esse tipo de coisa, né? Como que você opera matrizes. Mas eu estou tentando falar para vocês que na prática esse processo ele é feito para matrizes grandes, tudo bem? E que as matrizes que são usadas no mundo real são matrizes grandes, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou definir o que é uma matriz. Então, como a gente já falou, uma matriz é uma coleção de dados dispostos num arranjo retangular em forma de tabela, tá? Então, qualquer coleção de dados que eu colocar dispostos num arranjo que tenha uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, como eu falei da tela da TV, a gente vai chamar em matemática de matriz, tá legal? Então, em geral, a gente vai usar a seguinte notação, tá? As matrizes, elas vão ser denotadas por letras maiúsculas, tá? Letras latinas maiúsculas. Então, A maiúsculo, B, C, enfim, né? X, Y, Z, dependendo do caso. E os elementos da matriz, a gente costuma denotar com a mesma letra, porém minúscula. E, às vezes, a gente indexa, né? Essa letrinha usando o índice da linha e da coluna, tá? Então, quando eu leio isso aqui, ó, que eu escrevi aqui embaixo, por exemplo, aqui eu escrevo assim, A é uma matriz, né, que tem um elemento genérico do tipo A e J, tá vendo? Então, A é a notação da matriz como um todo, A maiúsculo, e cada elementozinho A e J, certo? Ele vai ser um elemento da matriz que vai estar colocado numa linha I e numa coluna J. No caso, quando eu coloco M por N aqui fora, significa que essa matriz ela tem M linhas e N colunas, tá legal? Então, sempre aqui na primeira posição aparece a linha e na segunda posição aparece a coluna, tá? Isso é uma forma implícita de dar a matriz, ou seja, eu estou meio que abreviando a matriz, tá legal? Aí existe uma outra forma que é uma forma explícita, onde eu posso realmente exibir todos os elementos da matriz. Repara que para uma matriz pequena a gente pode fazer isso, certo? Como essa que eu peguei aqui, que é uma matrizinha 3x3. Ela tem 3 linhas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 linhas, e ela tem 3 colunas. 1, 2, 3 colunas, tá? Então, no total, ela tem 9 elementos. Mas, por exemplo, com uma matriz do exemplo da TV, né, é difícil você listar, abrir, né, toda a matriz. Por exemplo, uma matriz que tem aproximadamente lá, no caso, 8,3 milhões de entradas, né, não é uma coisa muito fácil de fazer, tá bom? Então, repara, ó, que o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, ele ganha o índice 1, 1. 1 para a linha 1 e 1 para a coluna 1 aqui também, certo? Esse cara aqui, A12, ele está na primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna, e assim por diante, tá? Então, A22, segunda linha, segunda coluna, tá aqui no meio da matriz, tudo bem? Então, é a notação padrão que a gente vai usar aqui para escrever matriz. Isso aqui não é muito difícil de entender, tudo bem? Então, se A é uma matriz que tem M linhas e N colunas, a gente vai dizer que ela é uma matriz do tipo M por N, tá? Então, essa matriz aqui que eu escrevi é uma matriz do tipo 3x3 ou uma matriz simplesmente 3x3. Se ela tiver 10 linhas e 3 colunas, ela vai ser uma matriz 10x3. Se ela tiver 5 linhas e 4 colunas, vai ser uma matriz 5x4 e assim por diante, tá? Então, nem sempre, pessoal, o número de linhas de uma matriz precisa ser igual ao número de colunas. A gente vai ver isso, tá? Nesse exemplo aqui, né, que eu escrevi, eu peguei uma matriz quadrada 3x3, tá? Mas, em geral, nem sempre a quantidade de linhas precisa ser igual à quantidade de colunas, tá? E a gente vai usar uma notação. Para colocar os elementos da matriz, a gente vai usar um colchete, tá? Então, eu costumo usar a notação de colchete para a matriz, tá? Mas em alguns livros, em alguns textos, você vai encontrar parêntese, tá? Então, a gente poderia escrever A é uma matriz A e J e, em vez de usar o colchete, usar o parênteses, tá? É a mesma coisa, tá? Então, pode usar o colchete ou parênteses como vocês quiserem. Eu gosto de usar o colchete, mas uma coisa que eu alerto vocês é para não usar a barra, tá bom? Porque isso aqui não é barra, tá? Isso aqui é o colchete. A barra, quando a gente colocar barra aqui, vai ter a ver com uma coisa que se chama determinante, que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, não é legal usar a barra, porque se você colocar barra, para alguém que sabe um pouco de matemática, ele vai entender que é o determinante, que não é a matriz. E o determinante e a matriz são coisas diferentes, tá? Mas isso aí vai ficar mais claro mais para frente. Então, colchete ou parênteses, tá legal? Bom, os elementos de uma matriz, para a gente aqui, eles vão ser números reais, tá? Então, eu posso colocar qualquer coisa dentro de uma matriz, mas aqui na disciplina, o que a gente vai guardar dentro de uma matriz são números, tudo bem? Números reais. Então, cada um dos elementos A e J,
ele vai ser um número real, tudo bem? Então, na maioria das vezes vão aparecer números inteiros, certo? Tipo assim, ou frações, coisas do tipo, né? Mas, e de um modo geral, pode aparecer qualquer número real dentro de uma matriz, tá? A gente não vai falar assim, mas tipo, em outros cursos de matemática, a gente fala assim, é uma matriz real, que é uma matriz que tem entradas números reais. Se fossem números complexos, a gente ia falar assim, é uma matriz complexa, tá legal? Mas no nosso caso vai ser só matriz mesmo, porque vai ser sempre número real. E esse cara aqui, o A e J, a gente costuma chamar ele também de termo geral da matriz, tá legal? É só o nome, tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Escreva a matriz A 2 por 3, dada implicitamente por essa regra aí, ó. A e J é igual a I ao quadrado menos 2J. Então veja, como eu escrevi aqui, tá vendo? A é uma matriz 2 por 3, eu já sei que ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, tá legal? E aí, cada elemento A e J dela vai ser dado por essa regrinha, tá? Então eu fiz aqui, ó, por exemplo, quem é o elemento A1, 1? Eu venho aqui, eu coloco 1 no lugar do I e 1 no lugar do J. Então vai dar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. E o resultado vai ser menos 1, tá? O elemento 1, 2, o A1, 2, quem vai ser? A igual a 1, 1 ao quadrado, J igual a 2, menos 2 vezes 2. Então, 1 menos 4 é menos 3, tudo bem? E assim por diante. Aí você pode fazer as continhas e conferir, né? Então, o resultado seria essa matriz, tudo bem? Só para praticar um pouco. Aí eu coloquei um outro aqui, ó. Determine a fórmula do termo geral para essa matriz aqui, ó. Então, eu tenho uma matriz 2 por 2, certo? E eu quero descobrir qual que é uma formulazinha, por exemplo, que serve para escrever essa matriz numa notação compacta, tá? Veja, aí a gente precisaria pensar um pouco, né? Eu já coloquei aqui a resposta, mas pensa comigo, ó. Se é uma fórmula de termo geral, ela tem que valer para todos os elementos. Então você tenta olhar separado, ó. Se você olha o primeiro elemento aqui, você pensa assim, bom, o A1 é 0. O que eu opero assim, usando os dois números 1 e 1, e esse negócio dá 0? Aí você pode falar, I menos J, né? Por exemplo, né? Poderia ser isso. Mas essa regra teria que valer para o segundo elemento aqui, não teria? Então, tipo assim, se você pegasse I menos J e aplicasse para o A, 1, 2, não daria certo, né? Porque seria 1 menos 2 e daria menos 1, não daria menos 7, tá? E também para esse aqui não. Então, na verdade, a regrinha aqui, ó, depois que você pensar um pouquinho, você vai ver que se você envolver os elementos, né, ao quadrado, fizer potências aqui, daria certo. Por exemplo, ó, vamos olhar essa regrinha aqui, ó, I ao quadrado menos J elevado ao cubo. Se você aplicar ela para o elemento 1, 1, que é esse aqui, o que vai dar? 1 elevado ao quadrado, que é 1, menos 1 elevado ao cubo, que é 1. Então vai dar 0, que é o que está aqui. Se você aplicar essa regrinha para o A1, 2, vai dar 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 elevado ao cubo é 8, tá vendo? 1 menos 8 é menos 7. Se você pegar essa regrinha e aplicar para o elemento 2, 1, né, você vai ter 2 ao quadrado, que é 4, certo? Menos 1 elevado ao cubo, que é 4 menos 1, então vai dar 3, tá vendo? E depois 2 ao quadrado menos 2 ao cubo é 4 menos 8, que dá menos 4. Olhando daqui para cá é mais fácil, né? Mas mesmo que não tivesse essa resposta, a gente poderia pensar aqui, né? É um bom exercício para chegar nessa regrinha. Só para a gente entender o que significa, tá? Esse tipo de notação do termo geral, tá? Bom, vamos lá, pessoal. As matrizes, elas são divididas, né, em algumas categorias, tá? Então eu vou começar a falar aqui dos tipos de matrizes. Aí eu vou separar, tá bom? Então a gente tem uma classificação de matrizes baseada na forma dessas matrizes, tá? O primeiro tipo de matriz que eu vou falar, a gente chama de matriz quadrada, tá? Então uma matriz quadrada, como o próprio nome indica, ela é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? Então, na notação que eu estava usando, né, numa matriz AM por N, é quando M é igual ao N, tudo bem? Então aqui eu fiz um desenhozinho genérico de uma matriz que tem N linhas e N colunas, tá? Então ela é um arranjozinho de números quadrado, tudo bem? Mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Então as matrizes 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 10 por 10, 1000 por 1000, né? São matrizes quadradas. Só para voltar no exemplo da TV que eu peguei lá, se você for olhar a resolução, você vai ver que a tela da TV não é quadrada. Tudo bem? Não é uma matriz quadrada porque a quantidade de colunas é diferente da quantidade de linhas, tá? Só um detalhe, se você pegar uma matriz 1 por 1, pessoal, é só uma observação, uma matriz 1 por 1, que teria só um elementozinho aqui, é um número real, tá? Então, tipo, é uma associação que a gente faz, assim, né, uma convenção de que quando você pensa numa matriz 1 por 1, que só tem uma entrada, ela é o próprio número, tá? Então não faz tanta diferença.
Bom, a gente tem a definição de matriz linha, que também, como o próprio nome diz, é bem tranquilo isso, é uma matriz que só tem uma linha, tá legal? Então, uma matriz que tem M igual a 1, né? Uma matriz AM por N, onde o M é igual a 1. Então, aqui tem um exemplozinho de uma matriz linha, né? Quando você for escrever ela, você começa do A11, aí aqui vai ter o A12, tarará, até o A1N. Vai ter uma certa quantidade de colunas N aqui, tá? E do mesmo jeito que tem a matriz linha, também tem uma matriz coluna, que é a mesma coisa, só que agora o N de navio é igual a 1, tá? Então, é uma matriz que só tem uma coluna, tudo bem? Então, é uma matriz A, né, que tem M linhas aqui e uma coluna. Então, eu começo aqui do A11, aí vai ter o A21, A31, até chegar no AM1, tá? Então, essa coisa de matriz linha e matriz coluna parece meio não muito importante agora, mas quando a gente falar de sistemas lineares e operadores, transformações lineares, funções, né, que levam vetores em outros vetores, a gente vai associar um vetor com uma matriz coluna, tá? Então, uma matriz desse tipo aqui, ou linha ou coluna, normalmente a matriz coluna está associada com um vetor, tá? Então, você pensa numa matriz coluna como se fosse um vetor de dados, tá? Tem um nome aqui, pessoal, que às vezes eu uso, isso aqui eu coloquei uma aspas porque ele é meio extraoficial, tá? Então, isso não tem nos livros em geral, eu às vezes falo assim, matriz deitada e matriz em pé, tá? O que é uma matriz deitada? Uma matriz deitada é uma matriz que a quantidade de colunas é maior que a quantidade de linhas. Por exemplo, essa aqui que eu peguei, que ela é 2×3, tá vendo? Ela está deitadinha. Então, uma matriz que tem mais colunas do que linhas, quando você fizer o arranjo dela, ela vai dar mais compridinha, assim, né? Então, ela vai ser mais baixa e mais compridinha. Então, eu digo matriz deitada. Mas isso é um nome que eu invento, né? Enfim, que eu inventei. Às vezes o pessoal na época do doutorado falava, o professor falava isso, mas não está nos livros, tá? E tem um outro tipo de matriz que eu chamei aqui de matriz em pé, que é o contrário. A quantidade de linhas agora é maior que a quantidade de colunas. Então, nesse caso, a matriz vai estar de pezinho aqui, tá? Então, por exemplo, essa matriz aqui que ela é 3×2, né? Você tem 3 linhas e 2 colunas, ela fica numa posição que ela fica mais ereta, tá vendo? Ela fica mais compridinha na vertical e essa aqui fica mais compridinha na horizontal, por isso o nome deitado ou em pé, tá? Mas é só um nome que às vezes eu uso para, sei lá, vocês não ficarem depois confusos com isso. Bom, e ainda falando de tipos de matriz, a gente acabei de falar em relação aos formatos das matrizes, né? Tem também uma classificação em termos da disposição dos elementos dessas matrizes, tá? Então, a gente tem matriz triangular superior, que é uma matriz do tipo A e J, certo? Onde o A e J é 0 se o I for maior do que o J, tá? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que a matriz triangular superior, ela tem que ser uma matriz quadrada, tá vendo? Ó, ela é N por N, e além disso, ela tem que dar 0 para baixo da diagonal. Tudo bem? Ó? Porque quando o I é maior que J, vamos pegar esse elemento aqui, por exemplo. Esse aqui não é o elemento 2, 1, né? O 2 é maior que o 1, então está para baixo. Esse aqui, o que está embaixo dele, não seria o elemento 3, 1? O 3 é maior que o 1, né? Aqui na segunda linha não teria que, debaixo da diagonal, o elemento 3, 2, linha 3, coluna 2, ele também tem que ser 0. Então, ó, nessa região aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, todo mundo é 0, tudo bem? Então eu tenho a diagonal, para baixo da diagonal todo mundo é 0. Então A e J igual a 0 se I for maior do que J. É uma matriz triangular superior, porque só vai aparecer número, né, normalmente para cima da diagonal e eventualmente na própria diagonal. E tem analogamente a matriz triangular inferior, praticamente a mesma definição, uma matriz quadrada, só que agora o A e J dá 0 se o I for menor que o J, certo? Ou seja, eu estou zerando os caras que estão para cima da diagonal. Então, na triangular inferior, todo mundo que está para cima da diagonal é 0, tudo bem? Então, por exemplo, esse elemento aqui seria o elemento A12, não é? A12, primeira linha, segunda coluna. Como o 1 é menor que o 2, ele dá 0, tudo bem? E assim por diante para todos os outros que estão aqui em cima. E a gente tem, como eu falei, matriz diagonal, tá? Que é uma matriz também quadrada, certo? Em que o A e J dá 0 se o I é diferente de J, ou seja, todos os elementos que são indexados para índices distintos, ou seja, os que estão fora da diagonal, são necessariamente iguais a 0. Então isso é uma matriz diagonal, tá legal? Então A e J é igual a 0 se o I é diferente de J. Então tá vendo? Você tem o A11, aqui vai ter o A22, depois vai ter o A33 até o ANN. Só esses caras aqui que podem ser não nulos. No resto,
obrigatoriamente todo mundo tem que ser igual a zero, tá? Então triangular superior, triangular inferior e matriz diagonal. E tem algumas matrizes, pessoal, que são matrizes que recebem um nome especial. Tem, por exemplo, a matriz nula, tá? Que é uma matriz que só tem zeros, tudo bem? Como o próprio nome diz. Então a matriz nula eu vou denotar por essa letrinha aqui que parece um O, sei lá, né? Então é uma matriz de tamanho m por n. Agora lembrando que a matriz nula, né, pode ser de qualquer tamanho, tá? Não precisa ser mais quadrada. É uma matriz que só tem zeros, tá legal? Como tá colocado aqui. Tá, que saiu um errinho, era para todo i e para todo j, tá? Não tem esse igual aqui não. Então a gente tem aqui a matriz nula genérica, que é uma matriz nula, por exemplo, de tamanho 2 por 3, tá? É bem tranquilo, a matriz nula tem entradas todas iguais a zero. E tem uma matriz importante, pessoal, que eu chamo a atenção, que chama matriz identidade, tá? A matriz identidade, ela é uma matriz que eu vou denotar assim por IN, significa matriz identidade de tamanho n, né? Ela é uma matriz quadrada de tamanho n por n, que tem a seguinte constituição. Quem está na diagonal é 1, tá vendo? Então A e J é igual a 1 se o I for igual ao J, ou seja, quem está na diagonal vale sempre 1. E o A e J dá 0 se o I for diferente de J, ou seja, fora da diagonal, ela dá toda 0. Então a matriz identidade, ela é a matriz diagonal, tudo bem? Tal que na diagonal só tem o número 1, certo? Então aqui tem, por exemplo, a matriz identidade de tamanho 3 por 3, tá vendo? Tem a diagonal, que vale 1, e fora da diagonal só tem os zeros, tá bom? Aí ela tem de todo tamanho, tem a 4 por 4, a 5 por 5, tem a 2 por 2, né? Sempre assim, na diagonal vale 1, fora da diagonal vale 0. Ela é uma matriz importante, tanto a matriz nula, né, como a matriz identidade, elas são importantes, eu já vou falar disso daqui a pouco, porque elas têm a ver com as operações de soma e produto, né, de matriz. Então a matriz nula ela seria o elemento neutro da soma de matrizes e a matriz identidade ela vai ser o elemento neutro do produto, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, então vou falar um pouquinho de operações, já que eu estava falando, né? Então hoje eu vou falar de duas operações que a gente faz com matrizes, que é a soma, né? E depois eu vou falar do produto, né? Que é a multiplicação. Então aqui adição e soma são sinônimos, né? Então vou definir aqui como que se faz então a adição de duas matrizes, tá? Então dadas duas matrizes A e B, tudo bem? A gente define a soma A mais B como uma matriz de termo C e J, tá? De termo geral C e J, onde o cara que está aqui na entrada IJ da matriz soma, ele é o somado da mesma posição da matriz A somado com o que está na matriz B, tá? Parece um pouco complicado isso, mas é bem tranquilo, tá? Eu só estou dizendo aqui que o termo geral da soma, ou seja, um elemento que está na matriz que é a soma, né, a adição de A mais B, ele nada mais é do que a soma do elemento que está na matriz A mais do que está na matriz B, ou seja, é a maneira mais direta de fazer a soma possível. Eu já vou fazer um exemplo, tá? Então, só uma observação, a gente só pode, pessoal, somar matrizes do mesmo tamanho, tá? Do mesmo tipo. E o resultado, quando você soma duas matrizes do mesmo tamanho, também vai dar uma matriz que é do mesmo tamanho. O que eu estou querendo dizer? Ó? Nessa definição, tá vendo aqui que eu tenho A, ela tem M linhas e N colunas? Para eu poder somar essa matriz A com a outra matriz B, a matriz B também tem que ter M linhas e N colunas. E o resultado da soma, tá vendo aqui, ó, também vai ser uma matriz que tem M linhas e N colunas, tá? Então a gente não pode somar matrizes de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu não posso pegar uma matriz 2 por 3 e somar com a matriz 5 por 5, tudo bem? A matriz 2 por 3 vai ter que ser somada com uma outra matriz 2 por 3 e o resultado vai dar uma matriz 2 por 3, tá legal? Eu não posso pegar, por exemplo, sei lá, se eu pegar uma matriz quadrada 10 por 10, eu só posso somar ela com uma outra matriz 10 por 10, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Então, não é permitido, não faz sentido somar matrizes que tenham tamanhos diferentes, tá? Então, como eu comentei aqui da definição, apesar de ser tá escrito meio esquisito aqui, a soma de matrizes ela é feita elemento por elemento, tá legal? Respeitando-se as posições. Por exemplo, ó, peguei essa matriz 3 por 3A e peguei essa outra matriz 3 por 3B, certo? Então veja, o que diz essa definição? O elemento da soma que está na posição 1, 1, ele é o cara que está na posição 1, 1 da matriz A, que seria o A11 somado com o B11. Então, quem que vai entrar aqui nessa posição, que seria o C11? Você vai pegar esse cara, que é o A11, que é o 2, e vai somar com o 0. 2 somado com 0 dá 2, é o que está aqui, certo?
E o cara que vai entrar nessa posição, você vai pegar 2, somar com 0, de novo, deu 2. E o cara que está na posição 1, 3, você vai pegar o 3, somar com menos 3 e vai dar 0. Tá vendo, pessoal? Então é bem tranquilo, tá? Ah, e esse cara aqui que é o elemento 2, 2 da soma, você vai pegar o A22, que é 1, tá vendo? E vai somar com 4, por isso que o resultado aqui deu 5, tá? Então, gente, para somar a matriz, você soma elemento a elemento, tá? É muito simples, tá? É muito intuitivo. Ah, peguei 4, somei com menos 1, tá vendo? É o elemento 3, 3 daqui, somado com o elemento 3, 3 daqui. 4 menos 1 dá quanto? Dá 3, que está aqui, certo? Então, a soma de matrizes é feita de uma maneira direta, tá? Que essa operação de adição, de soma, ela tem de propriedades, tá? Então, como a gente acabou de ver, né, quando você soma duas matrizes, o que você está fazendo? Você está efetuando n vezes m somas de números reais. O que eu estou querendo dizer? Ou seja, eu não somei duas matrizes 3 por 3 no exemplo anterior. No fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 9 somas, 9 adições de números reais, uma para cada posição, na verdade, para cada parzinho de elementos. Então, o que acontece? A soma de matrizes, ela vai satisfazer as mesmas propriedades da soma de números reais, tá legal? Ou seja, todas as propriedades que a gente está acostumado quando faz operações com números, que a gente conhece aí, já faz desde o ensino médio, vão ser as mesmas propriedades que a gente vai poder usar para somar as matrizes, tá legal? Então, ó, veja bem. Então, peguei aqui uma matriz A de tamanho m por n, uma matriz B e uma matriz C, tá? O que vale? Ó, o produto ele é comutativo, certo? Se você pegar uma matriz A e somar com B, isso é a mesma coisa que você fazer B mais A, tá? Então, a soma de matrizes é comutativa, não interessa a ordem com que você faz a soma, tudo bem? A soma de matrizes também é associativa, certo? Se eu tenho que somar 3 matrizes, A, B e C, tanto faz por onde eu começo. Se eu começo somando A mais B e depois somo com C, o resultado é o mesmo, que se eu começar por B e C e depois somar A, tá legal? Então, o resultado dá o mesmo. Então, quando a gente vai somar, né, vai fazer a adição de uma quantidade, né, maior do que 2 de matrizes, não interessa por onde a gente comece a fazer os agrupamentos da soma, o resultado ele dá sempre o mesmo, tá? Como eu já tinha falado, a matriz nula, né, é o elemento neutro da soma, então toda vez que você pega uma matriz A de tamanho m por n e você soma com a matriz nula que tem o mesmo tamanho, m por n, o resultado dá a própria A. É óbvio, né, porque todas as entradas da matriz nula são zero, então você está somando zero com os elementos que você tinha na outra matriz, o resultado vai dar a própria matriz, né? Bem trivial isso. E você tem uma propriedade de ter, cada matriz tem a sua oposta, tem o elemento oposto, tá? Então, a matriz que ela é oposta da matriz A é a matriz menos A, tudo bem? É o oposto em relação à soma. Quem é a matriz menos A, o negativo da matriz A? É a matriz que tem as entradas A e J todas com sinal trocado, né? Enfim, então se na matriz A no A1 apareceu, por exemplo, 5, na outra vai aparecer menos 5. Se o A33 é menos 2, na oposta vai aparecer 2, troca o sinal, tá? Então, toda vez que você soma A com a oposta dela, obviamente o resultado dá zero, certo? Você pega A e J menos A e J, o resultado dá zero, né? Então, a subtração de matrizes, que não aparece aqui como uma operação nova, tá? Ela é uma nuance da adição, da operação de soma, e a gente pode subtrair duas matrizes fazendo a soma da A com a oposta da B, tudo bem? É a mesma coisa. Então, subtrair, o que é fazer A menos B? É você realmente subtrair, né, os elementos da A menos os elementos da B, mantendo respeitando a posição deles, tá? É bem tranquilo isso. Bom, agora a gente vai falar de uma outra operação, que é a multiplicação, tá? Então, produto de matrizes e multiplicação de matrizes é a mesma coisa, é sinônimo, certo? Aí, pessoal, é o seguinte, ó, diferentemente da soma, o produto, a multiplicação de matrizes, ela é feita de um jeito um pouquinho diferente, né, do que a gente fez antes, tá? Então, eu escrevi aqui a definição formal, eu vou tentar explicar para vocês, a gente vai entender isso aqui meio devagar, tá? Aqui eu escrevi a definição meio bruta, tá? Mas não é muito difícil de entender isso aqui não, ó. Dada uma matriz, né, de tamanho m por n, A e J, e uma outra matriz B, né, tem uma A e uma B, e a B de tamanho n por P, tá legal?
o produto A vezes B vai ser uma matriz de tamanho M de Maria por P de Paulo, tá? Então veja, a A é de tamanho M por N, a B tem que ser do tamanho N por P, e o produto vai dar uma matriz de tamanho M por P, tá? Então cada elemento IJ que vai estar na matriz produto, ele é dado como uma somatória, tá legal? Dos elementos da multiplicação dos elementos que estão na iésima linha da matriz A, multiplicados, né, pelos elementos que estão na jésima coluna da matriz B, tá legal? Então, de novo, ó, o elemento IJ que está na matriz produto, ele é dado como somatório, ou seja, é a soma de todos os termos que são o produto dos caras que estão na iésima linha da matriz A pelos caras que estão na jésima coluna na matriz B, tá legal? Na prática, a gente vai fazer exemplos aqui, vocês vão ver que não é tão difícil, tá? Antes de fazer os exemplos, eu quero chamar a atenção para aquilo que eu já estava falando, ó. A gente só pode multiplicar duas matrizes, meus queridos, ó, uma matriz A por uma matriz B, se o número de colunas da matriz A ele for igual ao número de linhas da matriz B, certo? Então veja, ó, opa, deixa eu voltar aqui. Então, na definição, tá vendo? Ó, eu tenho uma matriz M de Maria por N de navio, uma matriz A, M por N. A matriz B, necessariamente, ó, a quantidade de linhas dela, tá vendo? A quantidade de linhas da B tem que ser a mesma quantidade de colunas da A, que no caso aqui é N. Então, aqui, se aqui aparecer, por exemplo, 5, aqui também vai ter que aparecer 5, tá legal? Então, aqui tem que ser N e aqui tem que ser N. E o resultado, né, do produto, da multiplicação, vai ser uma matriz que tem que tamanho? M, que é o que sobra aqui na A, por P, que é o que sobrou aqui na B, tá? Então, ó, o produto A vezes B, ele vai ser uma matriz que tem o número de linhas igual ao da matriz A e o número de colunas igual ao da matriz B. Então, eu fiz um esqueminha aqui, ó, que acho que fica mais fácil de guardar. Eu tenho uma matriz A, tem M de Maria linhas, N de navio colunas. A matriz B, necessariamente, para você poder fazer o produto, ela tem que ter N linhas, ou seja, a quantidade de linhas da B tem que ser igual à quantidade de colunas da A. E o resultado, ó, tá vendo? Quando você meio que cancelasse esses caras aqui, o que sobra, ó, M por P, tá vendo? Ó, o produto tem tamanho M por P, tá? Então é sempre assim, tá legal? Eu vou fazer exemplos aqui para a gente poder fixar isso melhor. Acredito que vocês já devam ter aprendido a multiplicar matrizes no colégio, né? Mas a gente só está reforçando esses conceitos, tá? Então eu peguei duas matrizes, né? Uma matriz A, que é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, e uma matriz B, que tem 3 linhas e 2 colunas, ou seja, uma matriz é 2 por 3, a outra matriz é 3 por 2. O exemplo pede para a gente calcular o produto A vezes B e o produto B vezes A para ver o que vai dar, tudo bem? Vamos começar então calculando, né, o produto A vezes B, só que antes eu vou dar o que? Eu vou dar uma olhada para ver se os tamanhos das matrizes são compatíveis, tá? Então, começando por A vezes B, ó. A matriz A tem que tamanho? 2 por 3. A matriz B tem tamanho 3 por 2, certo? Então, repara que os dois do meio aqui, ó, a quantidade de colunas da A é igual à quantidade de linhas da B. Então, é permitido eu fazer esse produto. Qual que vai ser o tamanho do resultado? É o que sobra, tá vendo? Nas pontas, 2 por 2. Então, o produto A vezes B, ó, essa matriz aqui, ela tem tamanho 2 por 2, tá? Quando eu fizer B vezes A, ó, eu coloquei aqui do lado. Agora a B aqui tamanho 3 por 2 e a A 2 por 3. Trocou a ordem, certo? Então, o que está acontecendo? Tá valendo, tá vendo? Aqui, ó, o 2 e o 2 do meio tá igual. Então, a quantidade de colunas da B é igual à quantidade de linhas da A. E o resultado vai ser do tamanho 3 por 3. Então, ó que coisa curiosa que já está acontecendo já nesse primeiro exemplo. Ó. Eu peguei duas matrizes e quando eu faço o produto A vezes B numa ordem, está dando uma matriz 2 por 2. E quando eu faço o produto B vezes A, eu troco a ordem e vai dar uma matriz 3 por 3. Está vendo que diferente? Tá? Então, vale a pena prestar atenção nesses detalhes, tá? Eu vou fazer o exemplo, depois eu vou fazer mais comentários para não confundir, vamos focar nas operações agora. Então eu vou começar calculando o produto A vezes B. O que eu vou fazer? Ó, eu fiz aqui a justaposição, né? Escrevi a A aqui, repeti de novo, coloquei a B aqui, tá?
Como que vai funcionar, pessoal? Ó, a gente vai fazer aquela definição que estava escrita lá, ela significa na prática isso que eu vou fazer aqui. Ó. A gente tem que destacar as linhas da matriz A e as colunas da matriz B, certo? Então quem que vai ser o cara que vai estar na posição 1, da matriz produto? Ele vai ser o produto, né? Você vai fazer os produtos dos caras que estão na primeira linha da A pela primeira coluna da B, certo? Então eu vou escrever aqui, ó, e aí vocês vão acompanhar comigo. Então quem é o cara que vai aparecer nessa posição aqui, ó? Esse cara é o elemento 1 da matriz produto. Você vai pegar a primeira linha, tudo bem, da matriz A e multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Então acompanha comigo, ó, 0 vezes 1, eu marquei aqui. 1 vezes 2, eu marquei aqui. Menos 2 vezes 5, eu marquei aqui, tá vendo? Então eu não fiz a conta ainda, eu estou só registrando aqui, tá? Para vocês poderem acompanhar. Agora esse cara aqui, o que ele é? Esse cara aqui é o elemento 1, 2 da matriz produto, certo? De onde ele vai vir? Primeira linha da matriz A pela segunda coluna, tá vendo? Então se ele é o elemento 1, 2, é primeira linha e segunda coluna. Então eu vou pegar, ó, 0 vezes 1, tá aqui. 1 vezes menos 4, tá aqui. Menos 2 vezes 0, tá aqui, certo? Para os caras que estão aqui embaixo, esse é o elemento 2, 1. Então vai ser segunda linha da A pela primeira coluna da B. Menos 1 vezes 1 está aqui. 3 vezes 2 está aqui. 2 vezes 5 está aqui. E no final, agora a gente vai ter a segunda linha da matriz A multiplicada pela segunda coluna da matriz B. Menos 1 vezes 1 que está aqui, 3 vezes menos 4 que está aqui e 2 vezes 0 que está aqui. É claro que assim, depois que a gente pega uma prática, a gente já faz direto, né? Eu só deixei aqui esse registro para fazer alusão à definição que eu coloquei antes, tá? Então, aquele somatório que aparece naquela definição é esse somatório aqui, tá vendo? Nesse caso, ele tem 3 elementos, mas aquela é uma definição geral, que vale para qualquer tamanho de matriz, né? Então, por isso que ele vai ter N elementos. Então, vamos lá, pessoal. Aí eu fiz as continhas, tá vendo? Então, aqui vai dar 2 menos 10, que dá menos 8. Aí o outro aqui vai dar menos 4. Né? Eu fiz os produtos aqui, taraná, vai dar 15 e menos 13. Tá? Então, ó, resolvendo a conta, usando a definição, a gente chega que o produto da matriz A pela matriz B dá essa matrizinha 2 por 2 aqui. Menos 8, menos 4, 15 e menos 13. Joia? Bom, agora a gente vai fazer o contrário. Agora eu vou fazer B vezes A, tá? Então agora trocou o lado, tá vendo? Ó, primeiro aparece a matriz B e depois aparece a matriz A aqui. Mesmo esquema, eu vou destacar as linhas da matriz B e vou destacar as colunas da matriz A, tá? Vamos fazer a conta, ó, de novo. Agora, tá vendo que a matriz deu maior, porque agora eu tenho 3 linhas e 3 colunas, né? Antes era só 2 linhas e 2 colunas. Então, ó, começando, primeira linha da matriz B multiplicado pela primeira coluna da matriz A. 1 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1, está aqui. E aí eu vou fazendo para todos, tá? Então, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna, que é esse cara aqui. Primeira linha com a terceira coluna, que é esse cara aqui, tudo bem? Depois eu passo para a segunda. Segunda linha, primeira coluna, esse cara e assim por diante, tá? Então, por exemplo, esse elemento aqui, quem ele é? Não é o elemento que está na linha 3 e na coluna 2 do produto? Então, terceira linha da B multiplicado pela segunda coluna da A. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 3, está aqui. Seria 0, dá 0, né, essa conta, esse pedaço. Aí é tranquilo, tá, pessoal? É só fazer as continhas. Então, fiz as contas aí e tal, vai ter várias coisas que vão cancelar. Então, o resultado, ó, da matriz B vezes A é a matriz 3 por 3 que tem entradas menos 1, 4, 0, 4 menos 10 e menos 12 e 0, 5 menos 10, tá vendo? Então, o produto AB e o produto BA, eles deram diferentes, tá? Então, pessoal, eu vou comentar agora algumas propriedades da multiplicação, porque vocês vão ver que a multiplicação de matrizes é uma operação um pouco inusitada, tá? A primeira pergunta, às vezes, que pode surgir, se alguém pensou nisso, é assim, professor, por que a gente não calcula o produto de matrizes fazendo igual a gente fez na soma? A gente não multiplica os elementos, né? Obedecendo a ordem deles. Por exemplo, na soma eu não peguei e faço A11 mais B11, A22 mais B22, né? Eu não vou somando, né, termo a termo, obedecendo a ordem. Na multiplicação a gente não faz isso, tá? E a resposta, pessoal, é que, tipo assim, a gente não faz desse jeito porque na prática não existe assim um uso, vamos assim dizer, desse tipo de operação, tá? Então, a multiplicação de matrizes,
ela é feita desse jeito porque tem a ver com tipo assim, com a aplicação da matriz em vetores, com os sistemas lineares que depois a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai ver que todo sistema linear, todo conjunto de equações lineares, ele pode ser representado por produto de matrizes, tá? Então, esse produto de matrizes que a gente fez aqui, que parece uma coisa meio esquisita, ele tem a ver, digamos, com aquilo que se precisa na prática, tá legal? Então, multiplicar matrizes elemento a elemento é uma coisa que não faz muito sentido na prática. Esse produto aqui, essa multiplicação, ela é mais vantajosa, ela tem mais consequências positivas, tá? Então, por isso que ela é diferente, tá legal? Tá legal? Porque ela é usada na linguagem de resolver problemas de equações lineares, tá? Então, ó, de novo, a multiplicação de matrizes, ela é feita de modo diferente da adição, tudo bem? Ou seja, a gente não faz elemento por elemento. Além disso, o tamanho do resultado ele pode mudar, tá bom? Então, veja bem, no exemplo que eu fiz anteriormente, a gente fez a matriz A multiplicado pela matriz B e o resultado deu tamanho 2 por 2. Aí eu peguei a matriz B e multipliquei pela matriz A e deu tamanho 3 por 3, tudo bem? Então, primeira coisa, nem sempre quando está definido o produto AB, como no exemplo que eu fiz, vai estar definido o produto BA, tá? Então tem matrizes, vocês podem depois fazer exemplo disso, praticar isso, que vamos supor que você pegue, por exemplo, uma matriz, sei lá, como eu peguei, sei lá, 2 por 3, certo? 2 por 3, que era a matriz A. E aí, eu multiplico por uma matriz, sei lá, 3 por 5, tudo bem? Então, uma matriz 2 por 3, você pode multiplicar por uma matriz 3 por 5, tá legal? Porque os dois números de dentro, que é o 3, tá repetindo. Só que quando você troca a ordem, aí você vai fazer B vezes A, aí não dá mais certo, tá? Então, no exemplo que eu fiz, ó, eu vou até voltar para vocês verem, só para não ficar muito jogada essa minha explicação, ó, tá vendo? Essa matriz aqui, o que ela é? Ela é 3 por 2 e essa aqui é 2 por 3. Quando você inverte a ordem, né, os números também vão bater. Então isso aqui é um caso especial, tá? Mas nem sempre quando você faz um produto de um lado, você vai conseguir fazer trocando a ordem, tá legal? Que é o que eu estou tentando dizer aqui. E mesmo que você possa fazer, o resultado, o tamanho, né, o formato da matriz, ele pode mudar, como aconteceu no exemplo anterior. Só não vai acontecer quando as matrizes forem quadradas, tá? Ou seja, quando você multiplicar duas matrizes quadradas, que nem você pega uma matriz 5 por 5 e multiplica por uma 5 por 5. Aí o resultado dá 5 por 5, tudo bem? Pega uma 10 por 10 e multiplica por uma 10 por 10. O resultado dá uma matriz 10 por 10, tá legal? Então, para matrizes quadradas, sim, dá certo, o tamanho se conserva. Mas no caso geral não é verdade, tá? Então, propriedades da multiplicação, ó. Então aqui eu peguei, pessoal, matrizes, ó, vocês vão ver que esses índices aqui parece que estão meio confusos, mas é para permitir que se faça essas operações, tá? Você poderia pensar, e na maioria das vezes isso aqui vão ser tipo matrizes quadradas, tá? Sim, na grande maioria das vezes. Então, por exemplo, para eu fazer esse produto aqui A vezes B, tá vendo? Ó, esse N aqui tem que ser igual a esse N aqui. E depois vai dar um resultado M por P, e esse P que está aqui tem que ser igual a esse aqui para eu poder multiplicar isso por isso, tá? É só para compatibilidade dos tamanhos. Então a primeira propriedade que vale é a propriedade associativa, tudo bem? Então o produto de matrizes, ele é associativo, tudo bem? Então se você tiver que multiplicar mais de duas matrizes, a ordem com que você escolhe fazer esses produtos, ela não interfere no resultado, tá? Então aqui desse lado eu estou fazendo primeiro o produto de A vezes B e depois multiplicando por C, e aqui eu estou primeiro fazendo o produto B vezes C e depois eu estou multiplicando por A, tá? Só que assim, apesar de ser associativo, você não pode trocar a posição, certo? Que se trocar a posição seria fazer a propriedade comutativa, que a gente vai ver aqui que não vale, eu já comentei, né? Bom, tem também uma propriedade que é distributiva, tudo bem? Que o produto de matrizes ele é distributivo em relação à soma, tá? Então, se você estiver somando duas matrizes e você fizer o produto por uma outra, né? Esse cara distribui. Então, uma matriz A multiplicando a soma de duas outras, B mais C, você distribui como A vezes B mais A vezes C. E você tem o elemento neutro, pessoal, do produto de matrizes que eu já tinha comentado, que é a matriz identidade, que é aquela que eu comentei antes, tá? Que é a matriz que só tem 1 na diagonal e 0 no resto, tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, uma matriz N por P, tudo bem? N por P,
e você multiplica com ela pela identidade de ordem n à esquerda, tá vendo? Ó, porque aqui é n por n essa matriz, né? Com esse n aqui dá certo produto. O resultado vai dar a própria A, certo? Então, o produto da matriz identidade pela matriz A da própria matriz A. E o produto de uma matriz B, do outro lado agora, né? De tamanho m por n pela matriz identidade à direita também vai dar a matriz B, tá? Então, obedecendo-se, claro, o tamanho das matrizes, né, a quantidade de linhas e colunas para ter a compatibilidade do produto, sempre que você multiplica pela matriz identidade, pela direita ou pela esquerda, o resultado não muda, tá? Vocês podem fazer exemplos disso e vão ver que realmente a matriz identidade não muda o resultado da multiplicação de matrizes, tudo bem? Então, ela é o elemento neutro. Agora, pessoal, que eu já tinha falado e que é muito importante frisar isso, por isso que eu até coloquei em roxo aqui. Não vale a propriedade comutativa, certo? Mesmo para matrizes do mesmo tamanho, por exemplo, matrizes quadradas, nem sempre o produto A vezes B vai dar igual ao produto B vezes A, tá legal? Então, normalmente, esse resultado ele dá diferente, certo? Não pode esquecer disso. Bom, observações finais ainda a respeito da multiplicação. Então, tô batendo bem tô apertando bem essa tecla aqui do produto não ser comutativo. Eu falo, pessoal, porque tipo, é um erro comum, tá? Às vezes, tipo, na prova, quando aparece um exercício, né? Achar que o produto comuta e às vezes se confundir, né? E tentar repetir alguns passos que a gente usa em propriedades de multiplicação de números para matrizes, tá? Então, o produto de matrizes não é comutativo, certo? E quando um produto ele dá certo, por exemplo assim, quando você faz A vezes B e o resultado dá B vezes A, a gente diz que essas matrizes comutam, tá legal? E isso aqui vai acontecer em situações especiais, tá? Eu peguei um exemplozinho aqui, ó, duas matrizes, peguei da internet isso aqui, duas matrizinhas 2 por 2, bem simples, tá vendo? 1, 0, 0, 2 e a outra é 0, 1, 1, 0, bem tranquilo, ó. E aí vocês vão ver que quando você faz o produto, ó, não dá igual o resultado, tá vendo? Então são duas matrizes do mesmo tamanho, eu fiz A vezes B aqui, deu esse resultado. Quando eu fizer B vezes A, tá vendo que muda? Ó, aqui, ó, 0, 0, onde era 1 fica 2, onde era 2 fica 1, né? Trocou. Então essas matrizes aqui, elas não comutam, tá? E em geral, as matrizes não comutam, então por isso que essa propriedade aqui não vale, tá? O produto de matrizes. O que mais? Não existe, então, a propriedade, pessoal, do elemento inverso, tá? Para multiplicação de matrizes. Então, quando eu falei de soma, eu falei para vocês que toda matriz tinha uma matriz que era o oposto dela, a matriz oposta, né? Que era a menos A. Então, eu tenho uma matriz A, se eu trocar o sinal de todo mundo, né? Vai dar a matriz menos A, quando eu somar vai dar o elemento neutro, tá? Se eu fizer essa analogia agora, pensando na operação de multiplicação, ou seja, será que se eu pegar uma matriz A, eu consigo arrumar uma outra matriz que quando eu faço o produto dá a matriz identidade? Vamos pensar só para a matriz quadrada, que é mais fácil, tá? É o mais usual. Então, isso nem sempre vale, ou seja, se você pega uma matriz A que está fixada, né? Você escolheu uma matriz n por n. Você quer achar uma matriz x para colocar aqui, ó, e quando você fizer o produto, o resultado dá a matriz identidade, que é tipo o número 1 das matrizes, né? Isso aqui nem sempre vai dar certo, tá? Nem sempre vai ter solução. Quando isso aqui tiver solução, a gente vai chamar a matriz A de matriz inversível, tá? Matriz inversível, tá? E essa matriz aqui, ela vai se chamar a inversa da A. Mas a matriz ser inversível é uma coisa importante, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá? Que a gente vai ver que tem vários detalhes aqui em relação a essa questão da inversibilidade da matriz, tudo bem? Então, só estou comentando então que não existe, em geral, sempre a inversa de uma matriz A, tudo bem? E quando ela existir, a gente vai chamar a matriz A de inversível. Isso é uma categoria especial de matrizes. A gente vai ver que as matrizes inversíveis, as quadradas, né? Elas têm determinante diferente de zero, tá bom? Enfim, tem a ver com solução de sistemas lineares, com o sistema associado, ele ter uma solução única, enfim, né? Existe bastante coisa por trás disso aqui, mas eu já estou comentando, né? Mas vai vir nas próximas aulas. E aí, só para finalizar, então, não existe, pessoal, divisão de matrizes, tá? Então, a gente não divide duas matrizes, tá? Então, você nunca vai ver esse negócio aqui escrito, ó, uma matriz dividido pela outra. Então, por favor, não escreva isso, tá legal? Não faz sentido a gente dividir duas matrizes, tá?
E acho que por hoje é só. Tudo bem, pessoal? Então é uma aula mais básica, uma aula introdutória. Na próxima aula a gente vai continuar falando das operações e vai avançar nessa questão das matrizes. Vamos falar de transposição, matriz simétrica, multiplicação de uma matriz por um escalar, tudo bem? Enfim, é basicamente isso, tá? Até mais então, até a próxima aula. Quem tiver aí o livro, tanto o livro do Boldrini, né, da Sueli de álgebra linear, ou qualquer outro livro de álgebra, aquele que eu indiquei da internet, vai dando uma olhada, tá? Pode ler a teoria também, que é bem facinho nesse começo, para tentar acompanhar e fazer alguns exemplos, alguns exercícios para não ficar enferrujado nisso, porque apesar de ser fácil, né, esse começo, é importante a gente treinar. Tá legal, pessoal? Abração aí para todo mundo.